Vamos lá, o Vila Nova, hein? Ei, Vila Nova. Serra Dourada com 6.285 pagantes para Vila Nova e Brasil de Pelotas. E olha a blitz do Tigrão, começou com o Reis. Depois do levantamento, Alain Mineiro tentou colocar. Na sequência do lance, o árbitro marcou falta em Marcelo Pitol. E o estreante Rafael Santos tomou uma bola no travessão com apenas 10 minutos de partida. Outro susto, Itaqui cobrando falta, beliscou a orelha da trave. Reis puxou o contra-ataque, mas se atrapalhou e perdeu boa chance de abrir o placar. O mesmo Reis, no lance seguinte, tentou de primeira. Giovani, que completava 100 jogos, sofreu uma lesão e foi substituído. O primeiro tempo terminou 0-0, aumentando a pressão pela vitória. Segunda etapa, e Matheus Anderson esquentou as mãos de Marcelo Pitol. Alain Mineiro cobrou falta e ninguém achou a bola, quase gol direto. O Vila Nova em cima buscando o gol. Reis chutou forte, de novo Pitol salvou os gaúchos. E olha esse lance, cavadinha para Moacir, linha de passe para Ramon, que derrapou na hora de fazer o gol. Que chance perdida por Ramon. Outra cavadinha e Matheus Anderson tentou de cabeça. Pitol, ponta de dedos, evitou o gol colorado. Pitol, o monstro da partida, pegou a cabeçada de Wesley Matos. Para furar o bloqueio, Anderson Cavalo fez a estreia no Tigrão. O Chavante enfim atacou. Valdemir exigiu boa defesa de Rafael Santos. Pitol fazendo cera, ganhou o cartão amarelo. Peixinho de Cavalo, outra vez Pitol, defesaça do goleiro pelotense. O último chute a gol de Alex Henrique nas mãos de Marcelo Pitol, que garantiu o 0-0 no placar para Vila Nova e Brasil de Pelotas. A gente tem tudo para ser a situação, um ponto conquistado e jogo a jogo vamos buscar os objetivos na competição, porque é uma competição muito difícil. Conquistamos um ponto. Vamos lá que a gente vai em busca de cada ponto. Qual a melhor defesa, Pitol? Aí, Marcelo Pitol. Foram vários. Cara, A equipe do Brasil. a defesa mais difícil é que a bola não entrou. No meu modo de ver, faltou competência de novo. Acho que a nossa equipe está criando, as bolas estão chegando, saímos algumas vezes frente a frente com o goleiro ali. Um pouquinho mais de capricho para a gente botar essas bolas no gol. Merecidos pelo menos um gol. Talvez eles também no primeiro tempo. Mas é coisa de futebol, cara. Coisa de futebol é trabalhar, cabeça erguida. Não vai ser o empate desse aí que vai tirar nosso brilho. O importante é que mais um jogo sem tomar gol, mais um jogo somando pontos. São 8 rodadas seguidas somando pontos. Isso não dá uma consistência boa na competição. Nossa, assim, já não tem mais argumento. Dá consistência, mas faz falta depois para quem quer subir. Já tá fazendo, né, porque mano? você Era pra tá lá na imagina, cabeça. o Vila Nova conquistou uma coisa que poucos conseguiram até agora, uma sequência de 3 vitórias fora de casa. E está 6 jogos sem vencer em casa. Então, está repetindo aquela fase do Guilherme Alves, 2 anos atrás, quando o Vila ganhava os jogos fora de casa e perdia todos aqui. Alguma coisa errada, e eu acho que o Emerson Maria tem que detectar onde está o problema. Às vezes, o que é bom para o Vila Nova. 2016, 2017, o Vila empatou 10 jogos como mandante. Foi com o Guilherme, não foi? Ano passado com o Emerson, retrasado com o Guilherme. Então, o Emerson Maria, ele tem que entender que nem sempre o que é bom para jogar lá fora pode ser bom para cá. Porque o time joga lá fora de uma forma que ele começa o jogo aqui. Joga totalmente atrás, esperando um contra-ataque. Quem joga em casa tem que tomar a iniciativa. O Vila que a gente quer ver no Serra Dourada é o Vila do segundo tempo. Aquele Vila que encantou o adversário ontem no campo deles. Não o Vila que deixou o time do Brasil tomar conta no primeiro tempo, jogar dentro do campo deles. Entendeu? O Brasil adiantou o time e jogou dentro da área do Vila. Tanto que meteu 2 bolas na trave. Então alguma coisa está errada. O Emerson, ele é ótimo treinador. Ele tem que descobrir. Se ele vê que o Ramon está inseguro para jogar aqui, jogador que sente quando entra em campo, que no primeiro erro que a torcida vai, ele some em campo. Tem jogador que não assimila esse tipo de coisa. E tem jogador que consegue passar por cima. Eu acho que ele tirou o Matheus ontem no momento que ele estava melhor. É verdade. Ele tinha crescido no jogo. Ele perdeu o gol na cabeçada, na grande defesa do goleiro, que foi a defesa mais difícil,
E ele botou o Moacir na cara do gol. Agora que o Moacir, não sei se teve aquela confiança para chegar, dominar a bola e fazer o gol, ou quis ser muito solidário, 2 jogadores e o goleiro, eles conseguiram perder. Então, a situação que... Aí pergunta, o torcedor não vai. Por que o torcedor do Goiás está indo mais do que o do Vila? É porque o do Goiás vai confiante que o time vai vencer. O Goiás só tem vencido aqui dentro, né? E o do Vila fica, 6 jogos que não vence. Então já fica aquele pessimismo. Mas ontem, 7 mil pessoas no estádio. Foi um público bom, convenhamos, né? Mas o Vila precisa mudar um pouco o jeito de jogar aqui, porque agora vai para uma batalha dificílima, principalmente que perdeu 2 jogadores importantes. O Vila estava jogando há muito tempo com a mesma formação. De repente ele perde o Wesley Matos e perde o Giovani, um suspenso, o outro machucado, vai fazer uma falta incrível contra esse Figueirense, que vai jogar motivado por uma vitória em Campinas ontem. Humberto, e aí? Pois é mais ou menos por aí. O Vila Nova ontem perdeu muitas oportunidades. Eu achei o seguinte, o Emerson Maria demorou a mexer. Demorou. Ele tem que sair do mesmo lugar. Ele tem que sair do convencional. No intervalo do jogo, vendo que o ataque, mais uma vez, não estava produzindo, ele já poderia ter feito a mexida. Já poderia ter colocado o Alex Henrique. Mesmo assim, o Vila foi muito bem no segundo tempo, parou nas defesas do Marcelo Pitol, que fez o melhor jogo dele na competição, né? Isso até um colega de uma rádio que veio lá de Pelotas falou com a gente sobre isso, que foi o melhor jogo do goleiro, né? Então tem esse detalhe, o Vila está esbarrando nesses detalhes. E a palavra principal para esses jogadores do Vila Nova jogando aqui dentro, ansiedade. Os caras estão ansiosos para o gol, para essa vitória, para quebrar esse tabu, e isso está atrapalhando. Até o Emerson na coletiva falou que já tem um psicólogo lá tomando conta. Aliás, um detalhe, hoje à tarde acompanhei, teve um jogo-treino dos reservas contra o Sub-20, um coletivo lá no CT. Lado direito, Vinícius Leite. Lado esquerdo, Alex Henrique. Centralizado, Anderson Cavalo. Eu acho que o Emerson já começa a repensar nessa insistência por alguns jogadores e pode ser que nos próximos jogos ele coloque o Alex Henrique de titular aberto pela esquerda e o Anderson Cavalo de centroavante, porque o Ramon realmente não está bem, não está 100%. Parece que tem medo de se contundir de novo e é um jogador que está devendo. Ontem perdeu. Sim, para você ficar à vontade, Doni, o Emerson ele prioriza o esquema em detrimento de caras que estão bem. Porque parece que para esses caras jogarem ele vai ter que mudar o esquema, que são o Moacir e o Alex Henrique. O Moacir ontem entrou bem, já tinha jogado bem contra o Paysandu. E o Alex Henrique, poucos minutos, a gente viu ele na esquerda, a gente viu ele na direita, dentro da área chutando. Então, cara, você tem que priorizar quem tá bem. Coloca o Moacir e o Alex Henrique para jogar, uai. Eu acho que, primeiro que essa história de melhor partida do goleiro não me convence não, até porque o gol que o Ramon perdeu não tinha nem goleiro mais. E o Ramon tropeçou na bola. Então não é negócio de goleiro, eu já vi goleiro jogar bem demais. Aliás, o Evandro vai lembrar... As defesas do cara aí, Doni, o cara fechou o gol, como é que não te convence? O Evandro vai lembrar bem de um jogo da Copa do Mundo de 70, em que o melhor goleiro do mundo estava de um lado e do outro lado tinha o Pelé, mas o jogo foi 1-0. Mas o jogo foi 1-0 pro nosso time. Como é que eu... Tá, bicho, calma. Você falou, fiquei caladinho. Deixa eu falar agora, pode? Não, pode, mas eu tô dando detalhe. Você tá vendo a imagem. Você tá vendo a imagem das defesas que o cara fez aí. Como é que não foi o melhor jogo do cara? Cara, essa é a sua opinião. A minha opinião não foi. Pra minha opinião, um goleiro fraco. Os caras chutaram mal. O Vila Nova é horroroso em finalização. Por esse ataque do Vila aí, em 16 jogos fez 15 gols e a metade dos gols não foi nem o ataque que fez. Ah, para com isso. E esse negócio de porque de reserva tá treinando lá contra o Sub-20, você acha que vai botar os caras? Não vai, o Emerson não põe. Porque se fosse para colocar, já tinha tirado esse Ramon há muito tempo. O diretor de futebol do Vila... agora, Doni. O diretor de futebol do Vila contrata e o Emerson não põe os caras para jogar. Esse Helder entrou porque o Gaston machucou. O Emerson faz um bom trabalho, ele precisa parar de ser conservador. Ele precisa ver que contratou um jogador melhor, põe para jogar. Não pode ser. Será que ele não vê que, poxa, que não está dando certo? Por que os caras estão ansiosos? Porque ele quer que os caras resolvam o jogo todo em 20 minutos.
Ele sofre durante 70 minutos do jogo. Nos 20 minutos finais, ele quer que o Vila vá lá e faça gol. Ah. Aqui o Emerson Maria, ó, pra gente ir pro intervalo. Vamos ver o que ele falou. É o 8º jogo sem perder. A equipe fez um bom jogo, principalmente no segundo tempo. A gente está evoluindo na competição e acredito que essa vitória mais cedo ou mais tarde virá. Então estamos lutando, acreditando no nosso trabalho. Não tem nenhum tipo de fantasma, não. Quero aqui aproveitar a oportunidade para agradecer o comportamento do nosso torcedor, principalmente no final do jogo. Reconhecendo o esforço dos jogadores, isso é muito importante. Os jogadores se sentem acolhidos, né? E nós, pode ter certeza, o nosso torcedor, estamos trabalhando duro para continuar com essa regularidade e vencer os jogos aqui em Goiânia, para que a gente possa dar mais alegria para eles.